Um privilégio estar com os irmãos mais uma vez. Naturalmente estamos todos orando por esse tempo difícil, tempo de reclusão, de muito mais cuidados. Queremos que o Senhor continue cuidando de cada um dos amados irmãos. Nós precisamos naturalmente ter paciência ainda até que todas as coisas possam ser diferentes. E estamos vivendo aí também a expectativa tão gostosa de em breve termos o pastor Guido para cuidar do rebanho. Nesse sentido também conclamo os irmãos para que continuem orando pelo pastor Guido, sua esposa Marli. Eles estão agora gozando de férias, depois de um período de praticamente 12 anos ministério junto à igreja de Candeia. Mais uma vez somos gratos pelo empenho da diretoria, da comissão de sucessão pastoral. Também somos gratos pela assembleia que tivemos, pelos irmãos que puderam expressar a sua vontade pelo voto livre, democrático. Por tudo isso nós estamos felizes e alimentamos grandes coisas para o futuro. Que Deus possa cuidar de cada um. A passagem bíblica de hoje encontra-se em lugares diferentes, pois queremos falar sobre duas histórias. Nós sabemos que a vida ela consiste início, meio e fim. Entendemos que Deus considera a extensão toda de uma vida. Não apenas são importantes os primeiros capítulos, mas também são muito preciosos todos os períodos da existência de um homem, e Deus conhece naturalmente todos de forma profunda. O primeiro personagem que nós queremos aqui analisar rapidamente é Judas Iscariotes. Iscariotes provavelmente nos remete ao local de nascimento. Uma aldeia chamada Quiriote, que ficava no sul de Judá. Judas é conhecido no mundo inteiro. Judas é um nome que tem sido evitado quando se faz aí escolhas para nome de filhos. Bem, nós sabemos que Jesus ficou uma noite inteira em oração, para que então no início do outro dia escolhesse para si 12 homens. Judas foi um dos 12. Quanto privilégio! Judas pôde conviver com o maior e mais importante personagem da história, Jesus, Deus Filho, o Senhor dos Senhores, o sublime Mestre, o amável Salvador, o profeta dentre todos os profetas, Jesus incomparável. Judas pôde ouvir os ditos de Jesus, como, por exemplo, Jesus declarando que ele é maior do que Moisés, maior do que o sábado, maior do que o templo, aquele que até mesmo já existia antes de Abraão. Jesus, o que a si mesmo se referiu como sendo a própria ressurreição. Quantas frases emblemáticas! Quão
agradáveis e profundos os seus ensinos. Por exemplo, o Sermão do Monte, com tantas implicações da vida do homem com Deus e com o seu próximo. Judas também teve o privilégio de ver os milagres de Jesus. Ele participou do ministério ativo de Jesus dia após dia. Muitas viagens, passagem por muitas cidades, vilarejos. Jesus incansavelmente no seu ministério. E Judas com o privilégio de acompanhá-lo. Há uma nota muito interessante de Pedro quando ele vai se dirigir à igreja de Jerusalém após a ressurreição de Cristo. Quando a igreja precisava aguardar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Mas era necessário que, uma vez que Judas agora estava fora de cena, que fosse escolhido um substituto de Judas. E então nós lemos a palavra do Senhor em Atos 1,17. Pedro, se referindo a Judas, diz: pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Vejam que Pedro diz claramente: Judas, o Iscariotes, fez parte deste ministério e esteve entre nós. No entanto, nós sabemos que a partir de Lucas 6,16, Marcos 3,19, entre outros textos, Judas sempre nos é apresentado como Judas, o traidor. Mas há uma peculiaridade no texto de Lucas, como eu disse, 6, verso 16. Lá, Lucas acrescenta algo no final. Ele diz: Judas Iscariotes, o que se tornou ou veio a ser o traidor. Bem, quanto ao caráter de Judas, nós temos uma noção. Nos diz João 12,6, de que Judas foi o tesoureiro e roubava dinheiro do cofre. Então, nem sempre ele foi sincero para com Jesus e para com seus colegas. Mas todos nós sempre pensamos em Judas imediatamente pelo fato dele ter vergonhosamente traído Jesus, vendido Jesus para as autoridades judaicas, os membros do Sinédrio. Ora, Judas vende Jesus, traz Jesus por ganância, ainda que o valor fosse tão pequeno, 30 moedas de prata. Mas na sequência, Jesus ele é entregue a Pilatos. Herodes volta às mãos de Pilatos. E Pilatos, em um momento, lança sobre o povo a sorte de Jesus. E o povo freneticamente pede: crucificai-o, crucificai-o. Assim, Jesus foi condenado e por mãos de carrascos e soldados ele foi crucificado. Judas, que começou tão bem, como nós falamos, com esse grande privilégio. Um dos poucos que pôde estar com Jesus tão integralmente, assiduamente, continuamente, ininterruptamente. 3 anos, ou talvez 3 anos e meio,
andando, compartilhando a sua vida com o Mestre dos Mestres, Jesus, o homem mais admirado de todos os tempos. Judas pôde andar com ele. Sua história começou tão bem, mas ela terminou tão mal. Assim, podemos pensar nas palavras do apóstolo Pedro, que escreve na sua segunda carta, capítulo 2, verso 20 a 22. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Sim, uma história feliz no início e tão trágico e infeliz no final. Judas não somente tirou a sua vida, mas ele lançou fora o melhor de sua vida, que era ter andado com Jesus. Mas queremos apresentar uma segunda história. E para facilitar, o mesmo nome, Judas. Veja como ficou aqui fácil. Judas Iscariotes, o nosso primeiro personagem, e agora nós estamos diante de um outro Judas. Mas, pastor, qual Judas? Há tantos citados no Novo Testamento. Pois bem, estou me referindo a um homem que também teve uma conexão direta com Jesus. Muito grande privilégio. Simplesmente Judas, um dos 4 meio-irmãos de Jesus. Pois nós temos a informação, Mateus 13, verso 55, e Marcos 6, verso 3, que Jesus tinha irmãos. Inclusive o nome nós temos nestas listas: Tiago, José, Simão e Judas. E conforme Marcos 6, 3, Jesus também tinha irmãs. Agora, pensemos juntos. Judas, filho, um dos filhos, nada menos, nada mais do que o fantástico casal José e Maria. O caráter de José, implacável. A maneira de Maria desenvolver a sua vida como temente a Deus, admirável. Pois bem, embora com seus pais tão dóceis, amáveis e tementes a Deus, ainda circulava dentro deste lar nada mais, nada menos do que o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Este que Lucas descreve como crescendo em estatura, crescendo em sabedoria e principalmente desenvolvendo-se na graça de Deus. Você pode imaginar Judas num lar assim? Quanto privilégio! Quantas coisas interessantes! Não somente as conversas à mesa sobre os trabalhos na marcenaria, na carpintaria, não somente lembranças
de Belém, onde aconteceu o nascimento tão fabuloso de Jesus, a visita dos anjos, recordações da visita dos magos, as palavras de Simão, de Ana. Quantas coisas Maria, que a Bíblia diz que guardava em seus corações, com certeza ali eram compartilhadas junto com todos os filhos. Judas, no meio de todo esse contexto. Mas, meus queridos, a história de Judas, ela nos surpreende, primeiramente, de uma forma inesperada. Temos a informação do Evangelho de João, capítulo 7, de 1 a 5. Vejam as palavras de João 7, 1 a 5. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E então, meus queridos, João, o evangelista, coloca uma informação, verso 5. Pois, vou ler devagar, pois nem seus irmãos criam nele. Então, Judas, nosso segundo personagem, não obstante tudo que podemos imaginar de bom que ele pôde presenciar e testemunhar dentro do seu lar, tempo do seu crescimento. Mas em relação ao Messias, Jesus, Judas, de forma particular, como também seus irmãos, não conseguiu crer que Jesus, de fato, era o Salvador enviado pelo Pai Celeste. Assim, esta figura tem esse traço muito lamentável. Um homem que podia ter tudo para crer, pois não cria, não creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas há uma grande surpresa. Quando nós voltamos a Atos, capítulo 1, que já fizemos referência, lemos então as seguintes palavras. Jesus, ao ser assunto ao céu, logo imediatamente há uma orientação. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração. E agora veja, de novo vou ler devagar.
todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você pode encontrar aqui Judas, juntamente com os demais apóstolos. Os apóstolos e Judas e seus irmãos, aguardando a vinda do Pentecostes. Então Judas também se converteu. Judas também creu em Jesus, Jesus ressurreto. Uma história que não começou tão bem, mas que terminou muito bem. Isso nos faz pensar Provérbios 4:18. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até que se torne dia perfeito. Sim, meus queridos, nós podemos ter uma ideia como que Judas, agora também discípulo de Jesus, cresce e desenvolve o seu caráter. Tanto é que podemos examinar o livro de Judas. Esse livro de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, com seus 25 versículos. E assim nós podemos dizer que Judas se tornou um homem fantástico na obra de Deus. Por exemplo, verso 20 em diante, estou lendo a carta de Judas. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e mostrai compaixão para com aqueles que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Com a conversão, Judas conseguiu olhar para Jesus, lá para o antanho, para o passado, dizendo que ele já tinha glória antes de todos os séculos. Ou seja, Jesus já tinha glória antes de vir ao mundo. Mas também agora, Judas declara que a glória do Senhor é para todo o sempre. Amém. Que bela história. Concluindo, meus queridos, 3 rápidas lições. Primeira, se alguém dentre nós que assiste este culto, esta mensagem, talvez não tenha andado bem nos caminhos do Senhor, talvez não tenha tido um coração devoto e talvez não tenha sido um discípulo como deveria ser. A história está mal, a história não está muito boa, mas lembre, você que está de repente em falta com Deus, meu querido, corra para Deus, viva uma nova vida em Jesus Cristo, pois a tua história
pode se tornar cada vez melhor. Sim, como nós lemos, a luz que começa a raiar de manhã cedo, quando chega ao meio-dia, ela se torna tão forte, tão grande luz, assim poderá ser a tua vida cada vez melhor. Mas também nós temos aqui um alerta. Talvez você tenha tido privilégios e você pode ter tantas coisas que provassem claramente que Deus é real e que Jesus Cristo é o Salvador, e quem sabe você teve tantas provas do amor de Deus. Mas circunstâncias, acontecimentos, fatos, frustrações, decepções, ressentimentos e coisas dessa natureza têm afastado o irmão. Não, você não precisa ficar neste ponto. Venha para o Senhor, pois há um alerta. Embora Judas Iscariotes teve tantos privilégios, acabou desistindo do caminho do Senhor. Mas, finalmente, também quero dizer que o prêmio e os galardões, os troféus, sempre são oferecidos e entregues no final de uma corrida, no final de um esporte, no final de uma grande investida física, intelectual. O prêmio vem no final. E é o que eu desejo a cada um de vocês. Sigam Cristo sempre mais, com muito mais empenho, com muito mais dedicação. Que os nossos queridos membros sejam Judas, que terminou bem. Que o Senhor abençoe. Vamos orar juntos. Pai Celeste, abençoa meus queridos irmãos. Nos ajude a cada um a sermos perseverantes, leais e fiéis. Obrigado pelas coisas tão boas que estão pela frente. Nós queremos te servir na igreja com todo o nosso coração. Nos dá paciência, compreensão por esse tempo ainda difícil. Inclusive, Senhor, queremos orar e interceder por pessoas que choram por causa dos que partiram. Também queremos orar por pessoas que estão nos hospitais. E a angústia daqueles que estão nas filas e não podem ser atendidos. Ó Deus, tanta carência. Mas que no meio de toda esta dor e aflição, homens e mulheres, jovens, adultos e crianças possam ouvir o Evangelho da salvação. Conceda agora a paz a todo cristão que anda no teu caminho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém.